Hoje nós vamos falar sobre guerreiros da fé, né? O que é ser um guerreiro? Um guerreiro é aquele que luta, né, as batalhas em prol de algum propósito, né? E está disposto a dar a sua vida, né, para defender isso, defender a sua pátria, defender a sua honra, né? Então, um guerreiro está disposto, né, a dar a sua vida. Ele guerreia, ele luta por um propósito, por um objetivo. E guerreiros da fé. É você um guerreiro da fé? Eu convido você agora para abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27 e 28, que diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-nos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então, aqui nós mostramos que, como guerreiros da fé, nós lutamos com um objetivo, né? Nós temos em mente o propósito que nós estamos tanto defendendo, né? A Cristo, o baluarte, a bandeira de Cristo. Como cristãos, nós temos um guia, né, que nos rege, que nos motiva. A palavra de Deus, ao estudarmos, ela nos instrui, né, no caminho que devemos andar, o caminho que devemos trilhar, a maneira como nós devemos nos portar. Assim como um soldado recebe toda a orientação, um guerreiro, né, um conhecimento da batalha, as estratégias de como vencer, de como trabalhar em equipe, assim nós temos também esse conhecimento que é a palavra de Deus. E através da palavra de Deus nós desenvolvemos frutos do Espírito Santo, nós desenvolvemos aquilo que Deus quer que nós sejamos como testemunhas de que há um Deus maravilhoso e que nós não vivemos só por acaso. Nós temos uma origem e nós temos um destino. Este mundo que nós vivemos, ele não foi inicialmente preparado dessa maneira como nós conhecemos hoje. Deus, ele não tem isto que nós vivemos hoje a nos oferecer. Ele tem algo muito maior, né? Algo que foi tomado de nós, que é um viver saudável, uma vida feliz, né? Uma vida em constante harmonia com os preceitos de Deus e junto com ele, né? Vivendo como foi originado, feito lá no Jardim do Éden. Então, tudo isso foi tirado de nós. E nós hoje enfrentamos essa batalha, que nós estudamos o grande conflito, né, até um pouco tempo atrás, que é a batalha que nós estamos vivendo. Esse grande conflito entre o mal que tomou posse do nosso planeta e que tem a origem da morte, da dor, das doenças, do sofrimento que passamos hoje. Então, como soldados, se nós estivermos convictos, né, de tudo o que nós estamos passando, nós vamos travar essa batalha e juntos, pela fé em Cristo, erguer essa bandeira e estar dispostos a lutar dia a dia para conquistar a vitória final. O livro de Filipenses foi escrito por Paulo. O apóstolo Paulo, nesse momento em que escreveu este versículo, ele estava destinando a igreja de Filipo. Ele havia, indo na sua segunda viagem missionária, ido até este local e ali ele conheceu, né, havia deixado irmãos de fé, mas além de irmãos de fé, ele deixou grandes amigos, uma amizade ele formou ali naquele local. E ele estava agora aprisionado em Roma e escreveu esta carta, né, para as pessoas de Filipe, encorajando e exortando, né, eles a continuarem firmes na fé. Ele sabe, as condições que Paulo estava vivenciando naquele momento não eram das melhores. Ele estava preso e ele sabia que o seu fim se aproximava, né? Ele sabia que ele não iria sair dali vivo. Então, o que ele pôde fazer para escrever, para animar as pessoas com qual ele esteve em contato, ali ele estava fazendo. E ele colocou também nesse versículo dois desafios. E nós vamos ver o primeiro, né? No comecinho do capítulo 1, versículo 27, diz assim: Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Nós devemos viver dignamente o evangelho, sobre qualquer circunstância. Então, viver nas circunstâncias favoráveis, mas também nas desfavoráveis, né? A gente deve buscar entender que a vida cristã, ela não é somente alegrias, é felicidade. Nós nos deparamos com momentos tristes também. Encontramos também nesta caminhada pessoas que sofrem, pessoas que estão ali precisando de um apoio.
e que nós vamos tentar encorajar essas pessoas também a continuar na vida cristã. Então, precisamos demonstrar, viver, né, tudo em prol, com firmeza, com fé e convicção de que há um Deus que está ao nosso lado e lutando conosco. Então, na batalha, um soldado ele jamais poderá abandonar o seu posto, porque se ele fizer isso, ele põe em risco outras pessoas também. Né? Outras pessoas podem perder a vida por causa daquele soldado que não estava ali no seu posto, vigiando ou lutando, né, para poder defender uma causa. E muitos de nós, nessa caminhada cristã, quando nós temos uma dificuldade, um desafio a ser encarado, nós não podemos abandonar o nosso posto. Temos um problema na família, nós não devemos abandonar a Cristo. É nesse momento que nós nos devemos apegar mais a Ele. Se temos um problema no trabalho, na igreja, nós não devemos abandonar a Cristo. Porque as armadilhas, os desafios que sobrevêm, é justamente para nos tirar do caminho. É para desviar do propósito que nós estamos vivenciando neste mundo. Se você está na igreja desenvolvendo um projeto, está muito bem, e aí vem aqueles conflitos, batalhas para lhe tirar, né, desviar seu foco, você não deve abandonar a Cristo. Você deve entender que nós fazemos tudo o que nós fazemos não é para mostrar para outros, mas sim para Deus. É em mérito de Cristo. Nós devemos buscar o reconhecimento não de homens, mas de Deus. É Deus que é o autor de todas essas coisas, né? É o autor da nossa vida. E nós vivemos, o que nós fizemos e fazemos a cada dia deve ser em prol do benefício da causa de Cristo. É unicamente para louvar e engrandecer o nome dele. Então, se você tem um problema de relacionamento, não abandone a Cristo. Um problema financeiro, não abandone a Cristo. A verdadeira beleza do caráter não é algo que se distingue apenas em ocasiões especiais. A graça de Cristo, habitando na vida, é revelada sobre qualquer circunstância. Aquele que nutre essa graça como uma inabalável presença na vida, revelará beleza de caráter tanto sob circunstâncias aflitivas como favoráveis. Fala em Refletindo a Cristo, página 177. Então, a verdadeira beleza do caráter é quando a gente nutre a cada dia a graça de Cristo. Nós não podemos vivenciar uma comunhão com Cristo hoje e queiramos que sejamos fortalecidos no domingo que vem. Se nós não vivermos cada dia, cada passo, nutrindo a graça de Cristo em nossa vida. Porque isso é um processo. A vida cristã, a vida diária com Cristo, é realmente uma comunhão direta com Ele. É estarmos ligados dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, conectados com a palavra de Deus. Porque em um momento distante nós podemos cair e nós precisamos estar sempre ligados a Cristo. Nós temos um exemplo de verdadeiro caráter, né, no livro de Daniel, ao encontrarmos aqueles jovens que, sob circunstâncias totalmente desfavoráveis, longe da sua pátria, da sua família, longe de cultivar ao Deus vivo, né, de forma livre, eles estavam ali diante de uma nação totalmente pagã, de um rei que queria incumbir nele um novo conhecimento, uma nova religião. E eles tinham muitos desafios ali passando. Eles podiam muito bem dizer, no coração da gente, a gente ora a Deus, mas a gente está aqui, né, porque é o momento e tal, mas Deus entende o que nós façamos. Não, eles permaneceram firmes, convictos de que há um Deus que eles devem lutar. Há um Deus em que eles devem demonstrar e testemunhar que está presente em qualquer lugar que nós estejamos. E eles realmente honraram a Deus. Eles testemunharam de um Deus vivo e maravilhoso. Quantas vezes ali a gente viu, né, Deus atuando e manifestando através daquela nação, daquele rei, né, que há um Deus muito mais poderoso e que guia realmente todas as coisas. Não são aqueles deuses falsos que eles adoram e cultuam, mas há um Deus vivo, presente em nossas vidas e que está conosco a cada dia. Então, Daniel, ele teve essa firmeza no caráter, porque ele vivia a cada momento a graça de Cristo em sua vida. Nós também precisamos da graça de Cristo todos os dias. Precisamos estar conectados com Ele, precisamos buscá-lo diariamente para poder vencer e travar essas batalhas. Como guerreiros da fé, precisamos estar com a nossa fé sempre fortalecida. Você só consegue viver dignamente o Evangelho sobre qualquer circunstância
quando passa a ter uma real compreensão do significado do Evangelho. No livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, nós lemos: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós temos a compreensão do Evangelho de Cristo, que ele é a salvação de todos aqueles que buscam e crê nele para ser salvo, para buscar ter uma vida eterna, e não só ter essa vida passageira, mas buscamos algo muito maior, né? Algo que Deus tem nos oferecer e que ele veio a este mundo nos se entregou, deu a sua vida para nos salvar. Quando nós temos a compreensão desse evangelho maravilhoso, nós lutamos, nós temos essa convicção, nós temos também a firmeza de estarmos expostos a cada dia a lutar e a vencer as batalhas e também mostrar aos outros que eles também podem se juntar a esse exército de Deus. A fé tem um papel fundamental para ajudar você a viver o evangelho sobre qualquer circunstância. Dizer que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação é a mesma coisa que dizer que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para transformar vidas, mudar pensamentos, costumes e ações, né? A gente pode olhar ao nosso redor e encontrar pessoas nessa caminhada que possam dizer: eu não sou capaz de ser salvo, eu sou terrível, Deus não me quer, Deus não me ama, né? A gente pode encontrar pessoas que sua autoestima pode estar lá embaixo, por ter ido tão longe no mundo do pecado, se achar indigno de estar na presença de Cristo. E nós, com o evangelho do amor, a gente pode sim testemunhar e dizer a essas pessoas que elas são dignas sim de serem uma vida transformadas pelo sangue de Cristo. Então, nós conhecendo o Evangelho eterno, que é o poder de Deus de transformar vidas, de mudar as pessoas em suas condições de pecado, para um viver mais feliz, mais saudável, conectado com a esperança de um Deus que um dia voltará e que restaurará todo este mundo e a nossa condição pecaminosa, né? Isso é maravilhoso. E é quando nós entendemos o poder desse Evangelho, nós também nos encorajamos a lutar a cada dia, a cada passo, em prol dessa fé, né? Em prol de buscar também outros que estão perecendo neste mundo em trevas para conhecer a verdadeira luz de Cristo. Nós precisamos também não apenas ter o conhecimento do Evangelho teórico, nós precisamos também vivê-lo, né? Viver o Evangelho de Cristo, colocar em prática, significa permitir, né, que o Evangelho, através do Espírito Santo, realize em nós as mudanças necessárias. É impossível, né, desassociar a teoria do Evangelho à vida prática. Não adianta você pregar o amor, mas ser desumano para com os seus filhos, sua esposa, seu marido, subordinado, outras pessoas. Não adianta você pregar e não viver o amor. Não adianta você pregar o perdão, mas alimentar a indiferença com aqueles que merecem o seu perdão. Não adianta você pregar a misericórdia, mas ser indiferente com as necessidades das pessoas. Não adianta pregar e não viver, né? Então, assim como o soldado ele adquire o conhecimento e coloca em prática, né, nas suas lutas, estratégias, nós, como cristãos, também temos o conhecimento da palavra de Deus. Ao estudar a palavra de Deus e conhecer o Evangelho eterno e aceitarmos na nossa vida, nós precisamos também praticar e demonstrar o Evangelho do amor para as outras pessoas. Precisamos mostrar realmente qual é o evangelho, o real sentido do Evangelho de Deus. Quando Cristo veio a este mundo, ele viveu, né? A sua vida foi a palavra de Deus aberta, mostrando às pessoas, aqueles que se sentiam excluídos, ali se sentiam que não tinham mais salvação para eles. Deus, ele mostrou que há sim salvação para todos. Nós temos o Evangelho eterno. Nós somos essas testemunhas, esse baluarte das mãos, instrumentos nas mãos de Deus, para levar as outras pessoas o evangelho do amor, o evangelho do perdão, o evangelho, né, da misericórdia, de que há um Deus maravilhoso que está conduzindo este mundo e quer transformar as suas vidas também. Infelizmente, as pessoas hoje em dia querem viver o evangelho apenas no teórico, né? E aqui alguém escreveu o seguinte: com respeito ao evangelho, conhecimento colocado em prática não deixa de ser conhecimento. A prática baseada em conhecimento não deixa de ser prática.
Portanto, na boa nova da graça, saber e fazer são verbos que se conjugam juntos. Então, não dá, é impossível desassociar a teoria do Evangelho à vida prática. O Evangelho não é um mero assentamento de verdades. O Evangelho se revela na vida de uma pessoa, não pela verdade nos lábios, mas na verdade da vida. O apóstolo Paulo, ele escreveu em Gálatas, no capítulo 2, versículo 19 e 20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento em que nós tomamos o evangelho de Cristo, quando nós vestimos, né, o uniforme do exército de Cristo, nós não vivemos mais em prol de si mesmo, nós vivemos em prol de Cristo, de unidos no exército de Cristo, lutarmos para conquistar pessoas para o reino de Cristo, de conquistar pessoas para que eles tenham vidas transformadas. No Caminho a Cristo, página 57, diz: como um vento que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Essa virtude regeneradora que nenhum olho humano pode ver, gera na alma uma vida nova, cria um novo ser, a imagem de Deus. Então, nós não podemos ver a Deus, nós podemos sentir e perceber as transformações que o Espírito Santo desenvolve nas vidas, né, nossas e também de outras pessoas. Nós podemos testemunhar de que há um Deus que realmente transforma vidas e Ele quer nos abençoar e Ele quer o melhor para cada um de nós. O segundo desafio de Paulo nos apresenta é viver o Evangelho sem medo das consequências. O soldado, o guerreiro, ele enfrenta o medo. O medo, ele existe, né? Ele é algo que até protege a gente de ir para uma zona de perigo, né? A gente vê, não, ali não está legal, não vou, né? E a gente se segura. Mas tem momento, o soldado, ele enfrenta o medo. Enfrentar o medo em prol de algo de que está defendendo, né? De um propósito. E viver o evangelho sem medo das consequências. Como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, diz o finalzinho do versículo do capítulo 1, versículo 28, né? Então, John Wesley, ele fala: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. O nosso inimigo é o pecado. O pecado, ele é o inimigo de todo cristão. Ele jaz à nossa porta, ele vem, né, está ao nosso redor, e nós devemos lutar contra ele. O pecado, ele tem de nos afastar de Cristo. Ele afasta as pessoas do amor de Deus, do alcance das bênçãos que Deus quer derramar sobre seus filhos. Billy Graham disse: a coragem é contagiosa. Quando o homem valente permanece firme, os outros também endurecem. Então veja aqui que interessante, a coragem é contagiante, né? O nós termos a coragem de enfrentar o mal, de enfrentar as diversidades do mundo, isso encoraja outros a permanecerem firmes também. Então veja o papel que nós temos a desempenhar, né? Às vezes a gente fica pensando, eu sou tão fraca, mas imagine se você demonstrar a sua coragem, a sua força, quão outros também você vai encorajar também continuar nesse processo, na caminhada cristã. A fé, ela é contagiante. Quando você se ergue e demonstra, não, vamos confiar, vamos acreditar, busquemos orar juntos e fortalecidos em Cristo nós obteremos sucesso. Essas palavras de encorajamento, a palavra de fé, a palavra de coragem, ela também vai ajudar outros a se encorajar nesta caminhada cristã. E aí a gente vê o nosso papel, né, a nossa função. Às vezes a gente pensa que não é muita coisa, mas o simples falar com fé, com firmeza, vai fazer com que outros também sintam o mesmo encorajamento e busquem, né, estar cada vez mais em prol de estar levantados e fortalecidos no Senhor. Martinho Lutero falou: uma masmorra com Cristo é um trono, mas um trono sem Cristo é um inferno. Então, o viver com Cristo é lucro. Não importa as condições que nós estamos passando. Às vezes nós estejamos no vale da sombra das mortes. Cristo falou: no mundo tereis aflições. Nós não estamos
imune de estarmos sofrendo, porque nós estamos no mundo pecaminoso, em pecado. Mas estar com Cristo é um privilégio, torna tudo diferente, né? Uma masmorra com Cristo é um trono. Então, ter Cristo, a presença de Cristo, aonde quer que nós estejamos, fará toda a diferença. Então, nunca abandone a Cristo. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis e mais desafiadores sejam os problemas, não abandone o Senhor Jesus, porque Ele é a solução, porque Ele está contigo. Apesar de nós sentirmos estar sozinhos, nós não estamos sozinhos. Creia, Cristo está ao nosso lado. E Ele luta junto conosco, Ele torce pela nossa vitória. Na Bíblia, não, no Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 315, diz o seguinte: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus! Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que Deus nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada, né? A gente vê a importância de nós, ao estudarmos a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, ela nos motiva, porque o mesmo Deus que guiou tantas pessoas aqui na palavra de Deus no passado, é o mesmo Deus que conduz a nossa vida. E quando nós refletimos por quantas coisas nós passamos, nós podemos perceber um Deus maravilhoso, em que nada há de temer quanto ao futuro, porque Cristo está sobre a nossa liderança. E crendo em sua liderança, confiando nele, podemos vencer também todas as lutas, porque nós lutamos uma batalha que já está vencida, né? Os soldados que a gente vê, os guerreiros na batalha, eles não sabem qual exército vai ganhar, mas nós já estamos com a garantia de que nós estamos no exército que venceu, né? Cristo venceu. E ele vai voltar para buscar todos aqueles que estão lutando e vencendo a cada dia nesta batalha diária. No livro Educação, página 57, diz: a maior necessidade do mundo é de homens, homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência são tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Então, nós precisamos buscar a firmeza e a fé genuína, né? Buscando sempre ter Cristo ao nosso lado. Fortalecidos nele, seremos mais que vencedores. Se os que professam ser seguidores de Cristo deixam de brilhar como luzes no mundo, o poder vital retirar-se-á deles e se tornarão frios e sem espírito cristãos. Estará sobre eles a fascinação da indiferença, um torpor de alma semelhante ao da morte, que farão com que sejam corpos mortos ao invés de vivos representantes de Jesus. Misericórdia isso de nós, né? Que nós possamos não viver esse corpo morto, né? Esse corpo que não ilumina, frio, né? Sem espírito cristão. Que nós possamos, o oposto, nos nutrir e nos fortalecer com a luz de Cristo, para que nós sejamos luzes neste mundo, representando Cristo em nós. Que Cristo possa ser o viver diário em nossa vida, para que nós estivermos, possamos ser a palavra de Deus, o Evangelho de Deus aberto, para todos aqueles que nos rodeiam, e que todos possam ver que há um Deus que ama, que há um Deus que cuida de nós, que há um Deus que guia todas as coisas neste mundo. Vivei acima de tudo, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27 e 28. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Nós devemos viver de forma digna do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-nos, ou estando ausente, ouça no tocante de vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que nada estejais intimidados pelos adversários. Então, juntos somos mais que vencedores, né, em Cristo. Juntos, nossa fé fortalecida, como irmãos, como uma congregação, nós iremos demonstrar um só espírito, um só
propósito, né? Uma só alma, da qual bandeira nós estamos levantando, o que nós vivenciamos, o que nós estamos representando neste mundo. Viva dignamente o Evangelho sobre qualquer circunstância. Viva o Evangelho sem medo das consequências. Instrumentos, Mensagens Escolhidas, no volume 2, página 383, diz: instrumentos satânicos em forma humana tomarão parte nesse derradeiro e grande conflito para opor-se à edificação do reino de Deus. E anjos celestiais em disfarce humano se encontrarão no campo de ação. Então, nós estamos vivendo num mundo que nós vemos lutas, né? O grande conflito mesmo travado. As hostes inimigas com as hostes celestiais, eles lutam em busca da salvação de cada um de nós. E nós precisamos ter essa convicção e esse conhecimento do Evangelho para podermos encarar e viver cada dia como um soldado, como um guerreiro da fé. Os dois partidos antagônicos continuarão a existir até a terminação do grande conflito final da história deste mundo. Instrumentos satânicos encontram-se em toda a cidade. Não nos podemos permitir estar desapercebidos nem por um momento. Todo momento vigiai e orai. Essa é a nossa vida, né? Como cristã, nesta caminhada, como guerreiros da fé. Nós devemos estar em total momento, em todas as circunstâncias, nós devemos estar acordados, apercebidos do que está ocorrendo ao nosso redor. Os crentes fiéis, firmes, hão de orar mais e mais, e falarão menos de negócios de pouca importância. Mais e mais decididos testemunhos lhes sairão dos lábios para encorajar os fracos e necessitados. Esse não é um tempo para que o povo de Deus demonstre fraqueza, nem uma coisa nem outra. Sejam todos diligentes estudantes da palavra. Cumpre-nos ser fortes no Senhor e no poder de sua força. Não podemos viver ao acaso e ser genuínos cristãos. Então, nós precisamos, irmãos, entender o processo que nós estamos caminhando, o que nós estamos vivenciando a cada dia e lutar, vigiando, em constante vigilância. Assim como o soldado está em vigilância e posto, né? E ali está olhando, encarando cada desafio e nada temendo, assim devemos ter nós, como cristãos, essa convicção de que nós estamos a cada dia lutando essas batalhas que temos que travar. E em Cristo seremos vencedores, porque nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós somos um exército e juntos, né, assim animando uns aos outros, orando mais e mais, buscando a palavra de Deus e viver a palavra de Deus na nossa vida, nós seremos fortalecidos e a cada dia podemos sim vencer todas as tentações e as dificuldades que nos sobrevêm. Então, que hoje possamos estar firmados como guerreiros da fé, vencendo a cada dia e travando as dificuldades que sobrevenham sobre nós. E possamos a cada dia estar conectados com Cristo, para que assim possamos viver sempre o amor de Deus em nós e encorajar também outros a viver também esse evangelho maravilhoso e transformando suas vidas, né, para algo muito melhor, que Cristo está voltando. Logo em breve ele voltará, irá nos buscar, né? Aqueles que venceram a cada dia o pecado. Que Deus abençoe a você e a sua família e que nos dê um ótimo domingo em sua presença e uma ótima semana, né? Na sua presença também. Agora eu convido quem vai orar agora conosco para terminarmos. Deus abençoe. É a Ilma. Eu. Hilda.